E aí pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre um produto de iluminação muito bacana, vamos falar sobre produto, e esse produto é um dos produtos talvez mais antigos da humanidade que se tem notícia. Nós vamos falar de castiçal. Mas antes, para te ter uma ideia, desde quando tem castiçal? Provavelmente tu vai te lembrar uma coisa de Idade Média, uma coisa que tu viu na igreja, nada a ver. 10 séculos antes de Cristo já havia. Os primeiros castiçais que se tem conhecimento, eles surgiram quando se começou a fazer velas de sebo. Então, imagina a vela de sebo, aquele cheiro de churrasco 24 horas por dia. A ideia é boa, a ideia é muito boa. Mas é isso. Então, o primeiro castiçal que apareceu data do século X a.C., quando se criou as velas de sebo. Mais na frente, né, obviamente, depois foram trocando para cera, enfim. Mas os castiçais, eles tiveram o seu apogeu entre o século XVII e século XIX. Digamos assim, um período anterior ao surgimento da industrialização, anterior ao surgimento da luz elétrica. Então esse é o grande apogeu dele. Mas talvez você diz, cara, aqui na minha terra não é castiçal, a gente chama de candelabro. Aí é que tá. Não sei se tu tá sabendo, se tu já tinha ouvido falar, mas castiçal e candelabro não são a mesma coisa. Mas então, o que é um, o que é outro? Castiçal é para uma vela só. E candelabro é para mais de uma vela. Até os candelabros e castiçais, os candelabros aparecem até em citações na Bíblia, quando se falava, por exemplo, existem candelabros religiosos com 7 velas. Então essas 7 velas referem-se aos 7 povos. Então tem toda uma questão religiosa, mas sim uma questão de simbolismo que a gente encontra muito na iluminação, muito em várias coisas que eu converso aqui sobre cinema, principalmente, do simbolismo da luz. E aqui não é muito diferente. Eu até tenho algumas peças para mostrar para vocês antes da gente chegar nos castiçais modernos de LED, que são muito bacanas. Então eu até vou pegar um aqui. Aqui a gente tem o primeiro castiçal, bem simples, mas é um bom exemplo, é uma boa peça. Não sei se todo mundo tem, mas acho que todo mundo deveria ter um castiçal, um candelabrozinho em casa. Esse aqui é um bem bacana, com a velhinha e tal. Beleza. E eu tenho um aqui que eu vou mostrar para vocês que é um xodó. É uma peça bem bacana, uma peça, se eu não me engano, meu amigo Cláudio Lendecker, um grande restaurador aqui, fez a restauração disso para mim, dessa peça. Essa peça, ela era da minha avó, então eu conheço ela de muito tempo. Na época ela era usada, vou pegar aqui já, aqui ela, uma peça belíssima, sacra. Ela na época, ela era um abajur, depois eu restaurei esse abajur e a minha filha usava ele, tanto que quando ela viu a foto disso aqui que eu postei há pouco tempo no Instagram, ela disse, meu abajur. Aí depois, eu falando com o Cláudio, eu disse, Cláudio, vamos restaurar e vamos voltar à originalidade, tá? Então aqui ele tá como se fosse folhado a ouro, mas não é, é uma técnica nova, é uma folha que imita ouro, então originalmente ele era folhado a ouro, agora nós estamos numa versão mais humilde, né? Aqui ele voltou, ó, pode ver onde estava a vela, você pode até ver aí, foto dele acesa que a gente botou. É uma peça que realmente eu gosto muito, e seguido ela está em casa, mas eu confesso que eu não tenho muita coragem de botar uma vela ali para não estragar, mas é uma peça belíssima. Infelizmente eu não tenho nenhum candelabro para mostrar para vocês, e infelizmente, mais uma vez, quando o Cláudio restaurou essa peça, ele restaurou 2 candelabros de parede que estavam na parede da minha avó, na casa da minha avó, e que a gente teve uma infelicidade de um assalto no escritório há muitos anos e tal. E aí as peças estavam dentro do carro, levaram as peças, se foi. A gente ainda tem uma imagem para mostrar aí, que vocês vão poder ver,
porque elas saíram numa revista aqui no Sul sobre o trabalho do Claudio Landecker, e aí aparecem essas peças que agora ficaram na memória, mas tudo bem, tem essa aqui, vida que segue, vamos para frente. Sobre os candelabros, sobre os castiçais modernos, o que eu posso dizer para vocês? São peças extremamente versáteis, peças que eu gosto muito. Até há alguns anos eu desenhei essa aí, vai aparecer para vocês aí na tela. Infelizmente ela se perdeu com o tempo, estava lá em casa, era um protótipo. Na verdade se pegou uma parte de metal, se cromou, se botou dentro uns LEDs ovais na época, que era o que era possível, acho que eu fiz isso há quase 10 anos atrás. E tinha uns LEDs ovais, que a luz não era muito boa, era uma luz âmbar, assim, meio bem mais ou menos. Era uma coisa experimental. E depois um vidro jateado fechado em cima. Ficou legal. Ficou legal, não era nada assim muito... Não chegava a 20% da versatilidade que a gente tem, eu acho que é isso. Mas foi uma peça experimental, uma coisa que se tentou. E ele não foi para frente lá porque era a bateria. A bateria evoluiu muito, né, nesses 10 anos. E lá atrás a gente usava pilhas normais, 2 pilhas pequenas. E aquilo dava uma autonomia de 2 horas e pouco. Então imagina que todo dia tu tem que comprar pilha nova ou tinha que usar aquelas pilhas recarregáveis que tinha, tipo, cara, era uma mão de obra. Então isso não tinha uma utilidade muito boa. Já hoje em dia a gente tem várias peças. Aqui no Brasil, as minhas preferidas são a Dona e a Touch Style. A Dona da Interlite e a Touch Style da Alloy. Então, dá uma olhada aqui para vocês. Essa aqui é a Touch Style. Pode até ver uma foto dela em uso num jantar que a gente teve em São Paulo. É uma peça muito bonita, uma peça relativamente pequena. Ela tem um bom peso aqui, exatamente isso, para te bater na mesa não. Tu bota na mesa, e se tu bater na mesa, ela não vai sair por aí virando. E ela tem, pode ver que os LEDs estão embaixo, aqui é onde tu carrega a bateria, e aqui é uma peça touch que tu liga. E Lady Murphy, eu não carreguei a peça e ela está descarregada, mas segue o baile. As fotos dela sendo usadas são muito bonitas. E é uma peça que eu gosto muito. A Alloy tem uma grande versatilidade em relação de cores. Tu pode pintar essa peça da cor que tu imaginar. Se tu quer pintá-la da cor do teu carro, cara, eles vão pintar da cor do teu carro. Exatamente da cor do teu carro. Não tem problema nenhum. E eu gosto, eu acho que é uma peça pequena, é uma peça bastante elegante, que não briga com a arquitetura ou com a mesa posta, então ela não vai ter essa competição, a não ser que tu pinte ela de laranja, né? Mas fora isso, ela vai ficar muito legal. Essa cor aqui meio dourada, assim, tá muito bonito, muito elegante. A outra peça que tá muito na moda aqui, tá rodando bastante, os arquitetos estão tirando muita foto. Eu gosto muito quando a Interlite faz os lançamentos. Ela faz um lançamento de forma muito estruturada, um lançamento com bom marketing, chegando no mercado, mostrando o que veio, e eu gosto muito dessa marca. Aqui está a Dona, já é uma peça bem maior, é uma peça já, digamos assim, mais descontraída, eu acho. Ela tem um bom design, é um design bastante elegante também, mas é uma peça mais ao que vim. Mas eu gosto muito dela porque isso aqui tu pega, tu sai por aí, anda no escuro, vai para lá, vai para cá e vai dar tudo certo. Aqui estão os LEDs dela, aqui tem a questão para carregar e tal, aqui tu liga o carregador, enfim. Tem tudo que tu precisa aqui. E ela tem um esqueminha touch, né? Vamos dar uma olhada aqui. Um estágio, 2 estágios, 3º estágio. Olha aí, é um luzão, né? Dá para ver aqui na porta. Então, é uma bela luz para botar numa mesa. Até agora, uma cliente de São Paulo, vou dar um pouco de efeito aqui de luz no negócio. Até agora, a cliente em São Paulo pegou 2 peças porque ela tem um jardim. E nesse jardim tem a vegetação é um pouco distante da varanda. E a varanda é bastante elegante, então não caberia ter um poste na varanda, não faria o menor sentido. Então essas peças aqui fazem um sentido, botou em cima da mesa, tá super legal, tu consegue conversar, tu consegue confraternizar.
Eu acho ela super bacana, ela tá direto aqui nas coisas. Até a gente andou fazendo umas fotos, mas aqui vai ficar a minha queixa para Interlight, porque eles têm uma versão que tu troca até a temperatura de cor. Por que que eu não tenho uma que troca a temperatura de cor? Ô Ricardo, dá um jeito aí, meu velho. Já fica a corneta aqui, né? Cara, são peças muito bonitas, muito funcionais que vocês vão usar bastante. Bom, sobre o produto ainda, o que eu vi que me impulsionou a fazer o vídeo sobre esses candelabros, desculpe, sobre esses castiçais modernos. Cara, a gente voltou agora numa viagem da Europa, eu e a minha esposa, a Gabriela, que também é arquiteta, e assim, tudo que era bar, em todo lugar que a gente foi, em várias cidades, não tinha uma mesa que não tinha uma peça dessa, um castiçal desses, né? Não necessariamente essas marcas. Todos tinham. E aí tem uma coisa que é legal, a gente faz muito bar e restaurante, a gente até vai mostrar algumas coisas que a gente fez no futuro próximo em algum vídeo, dos bares que fazemos e tal. E então tinha uma grande vantagem, porque em algumas partes lá na Itália ficavam perto do rio, e o bar ele era retirado, assim, sei lá, que a gente foi que era mais distante, sei lá, era 15, 20 metros, sabe? Então o bar tava lá, então eles vinham trazer essas mesas que estavam, digamos assim, nessa grande praça seca, perto do rio, e todas as mesas tinham isso. E aí Lady Murphy, né? Na mesa que a gente sentou, foi ligar a luzinha, não ligou a luzinha, de novo, né, cara, perseguição. E aí o que aconteceu? Chamou o garçom e disse, meu, olha só, não ligou a luzinha, o cara disse, não, tranquilo, foi lá, pá, pá. 30 segundos a gente tava com uma luz nova, fabulosa, segue algumas fotos aí para você ver, muito legal. Então isso foi uma das grandes vantagens que eu vejo, porque as cidades, Porto Alegre, São Paulo, mesmo Rio de Janeiro, enfim, outras, elas já estão tendo aqueles parklets. Então tu tem o estabelecimento comercial tipo, no lugar dele, né, dentro da edificação, e eles põem tipo mesas para fora, meio cercado, meio até que tomando posse da rua. Então esses são os parklets, e às vezes para iluminar isso aí tem uns caras botam umas fluorescentes desse tamanho, o troço fica ofuscando, aquilo não é bom não. Então isso aqui é uma boa saída. Então tu tem algumas mesas na rua, isso aqui é uma boa saída. A gente que gosta aqui de fazer churrasco de fogo de chão, muitas vezes a gente não faz de noite aqui porque não tem que acomodar os amigos, mas que isso aqui é uma coisa que a gente vai acomodar super, super bem. Inclusive, assim que a gente fizer esse teste, nós vamos fazer, porque aqui a gente já joga a luz na copa da árvore, para uma copa, o próprio fogo de chão ilumina ao redor, onde a gente está trabalhando, e isso aqui vai ficar super bem em cima de uma ou duas mesas, assim, para pouca gente e tal, e segue o baile. Então é muito legal, vale muito a pena. Fica a dica aí, os meus preferidos realmente são esse da Interlight e o da Loi, respectivamente a Dona e o Touch of Style. Então é isso aí sobre o produto de hoje, um grande abraço, como diz, tem que falar isso, mega, dá um joinha, segue o canal e isso aí, grande abraço aí, curte o vídeo, até a próxima.